Olá, minhas queridas amigas, estamos de volta com mais um capítulo do livro Uma Mulher que Reflete o Coração de Jesus, 30 Passos para Seguir os Exemplos de Cristo, de Elizabeth George. Nós estamos no 13º dia e a característica que estaremos falando hoje é sobre como ser graciosa como o Senhor Jesus. Eu cresci em Oklahoma, onde os elementos do estilo de vida do sul dos Estados Unidos e a hospitalidade eram uma forma de vida. As mães do meu círculo de amigas, na maior parte, eram socialmente graciosas em aparência e comportamento. Suas festas e reuniões eram retratos da elegância. Acredite, minhas amigas e eu fomos cuidadosamente ensinadas e educadas por nossas mães para sermos graciosas e praticarmos a boa etiqueta, especialmente quando estivéssemos em público. Nossa graciosidade foi o comportamento apropriado aprendido, e porque foi extremamente induzido por nossos pais, poderia ser ligado e desligado como uma luminária. A graciosidade se tornou um ato que usávamos para quando era requerido, esperado ou benéfico para conseguir algo que queríamos. Assim como eu, qualquer uma pode ser treinada para ser graciosa. Mas quando eu me tornei cristã, percebi que a graciosidade bíblica verdadeira é uma atitude de coração. Não é algo que queremos ligar e desligar a hora que bem entendemos, mas algo pelo que queremos viver, algo que queremos que seja incorporado de forma perceptível ao âmago do nosso ser. Jesus, só de falar o seu nome e a palavra graça, salta em minha mente e talvez na sua também. Jesus era gracioso, era caridoso, generoso, estendia a maravilhosa graça da sua salvação aos pecadores. Ao chegarmos até essa maravilhosa virtude em nossa caminhada pela vida e qualidades de caráter de Jesus, não é de admirar que a encontremos vivenciada de forma completa e perfeita por nosso Senhor. Uma pessoa graciosa em nossa cultura é alguém que mostra respeito, honra e gentileza aos outros. Nos tempos da Bíblia, uma pessoa graciosa era normalmente uma pessoa de posição superior e de poder, que mostrava favor ou misericórdia a alguém em posição inferior, com pouco ou nenhum poder. Por exemplo, no Antigo Testamento, o oficial egípcio Potifar tratou graciosamente o seu escravo José. A desafortunada Ruth encontrou favor aos olhos de Boaz. A judia Esther foi tratada com respeito pelo rei Assuero. E Deus, que foi gracioso para com a humanidade, descreve-se como o Senhor Deus misericordioso e compassivo, em Êxodos 34:6. No Novo Testamento, a graça de Deus é uma manifestação do seu amor. A graça é o meio que Deus usa para lidar com seu povo, não baseado no mérito, na dignidade ou no comportamento deles, mas por causa da bondade e generosidade dele. A graça descreve tudo o que Deus fez em favor de você e de mim por meio de Cristo. Ao olharmos para Jesus, vemos que o Filho de Deus, a própria imagem do Pai, possuía graciosidade e se conduzia com um comportamento gracioso. Em todos os momentos, enquanto estava na terra, os cenários a que seguir da vida dele destacavam a sua forma de graciosa com as pessoas. Você verá alguns indivíduos com quem já se encontrou antes neste livro, mas desta vez estamos examinando a graça do nosso Senhor para com as pessoas como você e como eu. Jesus era um mestre. O mestre deve ensinar. A Bíblia relata que numa ocasião entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para fazer a leitura. Lucas 4,16. Depois de ler as Escrituras, Jesus se sentou para ensinar os seus ouvintes o que a passagem queria dizer. Qual foi a reação deles que o ouviram naquele dia? Todos aprovaram e admiraram as palavras de graça que saíam da sua boca. Versículo 22. O ministério de Jesus era caracterizado pela graça. Suas palavras eram tão gentis quanto sábias. Ele não praticava bajulação nem o uso de exageros. Sua palavra não era meramente apelativa. Em vez disso, falava a verdade com autoridade, porque falava as palavras de Deus. Como mulher cristã que apresenta Jesus aos outros, a fonte do seu discurso é o seu próprio coração. Então, se você anda pelo Espírito de Deus, o amor, a paciência, a bondade, a benignidade, a mansidão e o domínio próprio
deles estão presentes. Então, a sua escolha da palavra fará essas qualidades divinas evidentes. Uma forma crucial para ser graciosa no falar é seguir as diretrizes de Paulo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só que seja boa para a necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que ouvem. Efésios 4:29. Pobre Marta. Como está escrito em Lucas 10, 38 e 42, você verá que Marta definitivamente perdeu o controle. De acordo com esse breve esboço, ela abriu a sua boca para Jesus e os seus 12 discípulos de forma graciosa. Servir e hospedar esse grande grupo dava muito trabalho. Inicialmente, a sua irmã Maria a ajudava, mas quando Jesus começou a ensinar, Maria ficou plantada aos pés dele e ficou toda a ouvidos. Bem, Marta perdeu a calma e as boas maneiras. Ela irrompeu na sala, interrompeu o mestre, caluniou Maria, importunou o Senhor e acusando-o de não se importar. Uau! Você não se sente envergonhada por Marta? Como Jesus reagiu à impaciência e frustração dela, além da atitude e dos discursos condenatórios? Jesus respondeu: Marta, Marta, está ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Lucas, capítulo 10, versículo 41 e 42. Jesus poderia ter tratado Marta com aspereza. Ela certamente merecia ser reprimida, mas esse não era o estilo de Jesus. Ele graciosamente falou o nome dela 2 vezes, reconheceu suas preocupações com o preparo da refeição, reconheceu o desejo de que ele e os seus discípulos se sentissem bem recebidos e cuidados na sua casa. Mas ele também avisou de que ela tinha perdido o foco da sua doação e do seu serviço. Jesus queria lhe mostrar de forma gentil as verdadeiras prioridades, a boa parte que ela estava perdendo, conhecendo-o, ouvindo-o e adorando-o. Qual é o seu nível de paciência quando alguém perde o foco da sua comunicação ou não dá atenção às suas necessidades ou não enxerga o todo? Quando você é graciosa com essas pessoas? E os seus filhos? Quando parece não dar ouvidos a você nem às suas instruções? Você pode se zangar ou se chatear. Você pode esbravejar e discutir. Você pode atacar os outros com suas palavras. E pode o quanto quiser racionalizar suas ações. Mas você deve lidar com essas situações do dia a dia à maneira de Cristo, com graciosidade. Mostre paciência, benignidade àqueles que não estão com o mesmo foco que você, ou que não pegaram bem o todo. Siga o exemplo de Jesus e a exortação de Paulo. Não devem difamar ninguém, nem ser dados a brigas, mas equilibrados, mostrando genuína mansidão para com todos. Tito 3:2. Seja graciosa. Compaixão e misericórdia são atitudes similares à graciosidade. A pessoa graciosa normalmente é compassiva, e uma pessoa compassiva normalmente é graciosa. Jesus mostrou essas duas atitudes em conjuntos enquanto passava por Jericó, a caminho de Jerusalém, e a sua entrada triunfal na cidade. Conforme ia saindo de Jericó, 2 mendigos cegos chamaram Jesus enquanto passavam. Mateus, no capítulo 20, versículo 31 a 34, diz: E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, clamavam ainda mais alto: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Jesus então parou, chamou-os e perguntou: Que queres que eu vos faça? Eles lhe disseram: Senhor, que nossos olhos sejam abertos. Comovido, Jesus tocou os olhos dele e eles imediatamente passaram a ver e o seguiram. Jesus curou inúmeros cegos durante o seu ministério de 3 anos. Cegos e doentes não pararam de vir até ele, e não existe registro de que tenham recusado que qualquer um se aproximasse dele para receber ajuda. Mas note, a graciosidade de Jesus nesse evento. A multidão mandou que esses homens necessitados ficassem quietos e parassem de chamar a Jesus ao passar por ali. Mas Jesus os ouviu, parou e lhes perguntou: O que querem que eu vos faça? Então atendeu ao seu pedido. Ao contrário do povo, ele os tratou de forma graciosa e com respeito. Ele estava cheio de misericórdia e compaixão. Ele estendeu graciosamente a graça de Deus, restaurando-lhe a visão.
A graça bíblica é definida como o favor imerecido de Deus, oferecido àqueles que não a merecem. Jesus perguntou a esses homens: o que querem que eu vos faça? Você se acha uma pessoa graciosa? Eu espero que sim. Caso sim, você está andando no meio da criação de Deus, manifestando a graça mesclada com a compaixão e a misericórdia dele. Você está refletindo o grande e gracioso coração de Jesus? Se você precisa de um cutucão de graça, coloque um lembrete para pedir que Deus ajude a se lembrar de ser graciosa no topo da sua lista de oração diária. Então, quando estiver na rua, você pode perguntar aos outros: como posso ajudar você hoje? Ou você pode perguntar a si mesma ao se deparar com os outros: que favor eu posso fazer a essa pessoa que está comigo agora? Olhar para os outros pelos olhos do amor resultará em palavras e obras graciosas. Pedro sempre foi visto como o líder dos discípulos. Ele é o primeiro da lista toda vez que os discípulos são citados na Bíblia. Ele era o porta-voz do grupo. Jesus até se referiu a Pedro como uma pedra. Mateus 16, versículos 17 e 18. Não é de admirar que Jesus estivesse contando com Pedro para servir como líder do grupo depois que ele ascendesse ao céu. Na noite anterior à sua traição, Jesus sabia exatamente o que aconteceria. Quando ele e os 12 deixassem o cenáculo, ele sabia que Pedro o negaria. Na verdade, Jesus descreveu para Pedro o que iria acontecer. Ele olhou para Pedro e de forma graciosa lhe disse: Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirá-los como trigo. Lucas 22:31. Isso soa parecido com as observações encorajadoras para Marta. Mas então Jesus acrescentou: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não esmoreça. E quando te converteres, fortalece teus irmãos. Versículo 32. Jesus não desistiu de Pedro, independentemente de quanto ele agisse de forma impetuosa e tola. Jesus, o onisciente, sabia de todas as deficiências de Pedro. Em vez de lavar as mãos e descartar um discípulo imperfeito, Jesus ainda acreditava em Pedro e já tinha orado para que ele se recuperasse desse ataque de fraqueza. É sempre bom ter pessoas de quem você pode depender. Elas estão lá quando você precisa delas. E quanto maior a sua dependência delas, maior a sua expectativa em relação a elas. Você conta com essas pessoas para fecharem com você, mas às vezes elas falham. Como você age ou reage? Quando você é decepcionado por alguém, não siga as reações naturais de expressar raiva ou censurar ou humilhar o pobre ofensor. Siga o exemplo de Jesus e tente entender de forma graciosa o motivo que levou essas pessoas a decepcioná-lo. Olhe além da falha de relembrar as razões pelas quais você dependia dessa pessoa no passado, assim como Jesus, que viu o potencial de Pedro, e como Jesus busca graciosamente restaurar a pessoa à utilidade. A mulher de Provérbios 31 nos mostra o caminho. O escritor da passagem no final do livro de Provérbios falou de uma mulher graciosa e piedosa. Normalmente indicada como a mulher de Provérbios 31, ele a descreve como uma mulher virtuosa. Quem a achará? Ela vale muito mais do que joias preciosas. Provérbios 31:10. A mulher excelente para Deus, sendo ela casada ou solteira, tem a graciosidade estampada em cada parte da sua natureza. O que as pessoas veem quando essa mulher graciosa entra na sala? Qual é a sua conduta? Força e dignidade são os seus vestidos? Qual é a sua atitude com relação aos outros, especialmente aos menos afortunados? É generosa com os pobres? Sim, ajuda o necessitado? Qual é o seu modo de falar? Abre a sua boca com sabedoria e o ensino da benevolência está na sua língua? Qual é a chave do seu caráter? A beleza é enganosa e a formosura é vaidade, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Jesus era perfeitamente gracioso por causa do seu amor. Ele era caloroso, cortês e gentil. Ele não meramente acionava a graciosidade quando precisava, e então, tão facilmente quanto a desligava. Não, Jesus ele era gracioso por natureza. Ele era gracioso o tempo todo. É assim que você pode refletir o coração de Jesus. Você o reflete quando o seu coração fica cheio do amor dele e os seus lábios transbordam com palavras de graça.
Quando você estende o Espírito gracioso do Senhor, as pessoas se sentem bem recebidas e cuidadas quando estão à sua presença. E o melhor de tudo, a sua graciosidade atrairá pessoas para Jesus ao serem atraídas pelo reflexo dele em você. Vamos orar novamente. Gracioso Senhor, obrigada pela graça maravilhosa e sem igual que me mostras. Teu amor é completamente merecido e, consequentemente, pleno da tua graça. Por favor, me ajuda a te amar ainda mais e capacita-me a estender a tua graça benigna, genuína, aos outros que me cercam. Amém. Se este livro tem sido uma bênção na sua vida, tem te edificado, tem te ensinado, tem te exortado, compartilhe com as suas amigas, para que a vida delas possa ser transformada também pelo poder restaurador do nosso Senhor Jesus. Se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as próximas notificações. Na próxima leitura estaremos falando de como ser humilde, como o Senhor Jesus. Te aguardo, um beijo no coração e até a próxima. Olá, minhas queridas.